Bom dia, bom dia, bom dia para todos os irmãos e irmãs na paz do Senhor. Irmãos, mais uma vez eu venho falar da palavra do Senhor Jesus Cristo e o único objetivo aqui é para a nossa salvação, não tem outro. Eu venho lembrar aos irmãos que Jesus, ele é a palavra de Deus, Jesus, ele é os 10 mandamentos. Jesus, ele é o sétimo espírito, que é o mandamento do sábado. E Jesus também, ele é os 9 mandamentos. Os 7 espíritos é o cordeiro e os 9 mandamentos é a doutrina dos 7 espíritos, que é a serpente. Por isso que Jesus, ele é chamado a serpente. Quando você fala do número 9, você está falando especificamente de Cristo. Diz assim, Isaías capítulo 9, versículo 6. Isaías capítulo 9, aqui é a epígrafe do texto que fala o príncipe da paz. Aqui está falando de Jesus, porque Jesus, ele é o número 9. O número 9 é a serpente no hebraico, que é a sabedoria e o conhecimento. Olha o que diz Isaías 9, versículo 6. Aí, aqui está falando do nascimento de Cristo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. Esse chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Aqui está falando de Jesus, o número Jesus, aqui está falando do nascimento de Jesus Cristo, o número 9, que é a serpente. Aí quando você vai aqui no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 14, Jesus confirma que ele é a serpente. Olha o que Jesus diz, E como, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 14, E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Entendeu? Que Jesus confirma que ele é a serpente. Lembrando, a serpente é o número 9, que são os 9 mandamentos. Os 9 mandamentos só falam de amor ao próximo. Por isso que ele é chamado a serpente. Se você pisar nesses mandamentos, você morreu espiritualmente. Aí quando você vai aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, 1 Coríntios, número 1, 1 Coríntios, o apóstolo está falando. Capítulo 1, Deus está falando. Versículo 9, está falando de Cristo, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9. Olha o que diz aqui, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9. Cadê o 9? Estou procurando o 9. Aqui, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9, Por quê? Porque o 9 é Jesus Cristo, que é a serpente, que são os 9 mandamentos, Está dizendo assim, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9, Fiel é Deus, pelo qual foste chamado, para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Porque Jesus Cristo, ele é a serpente, Jesus Cristo, ele é os 9 mandamentos. Isso tá chamado aqui, fiel é Deus, pelo qual foste chamado para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo. Aqui Deus está chamando para você viver em comunhão com os 9 mandamentos. Porque se você obedecer os 9 mandamentos, ele é a serpente, ele é o amor ao próximo. Se você obedecer, você viverá eternamente. Se você pisar nos 9 mandamentos, que é a serpente, você morre eternamente. Porque os 9 mandamentos é Cristo. E quando você vai no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 9. Lembrando, o 9 é Cristo, a serpente falando. Olha o que Jesus diz aqui, E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Aqui Jesus está dizendo que Satanás agora ele é um dragão, e está dizendo que antigamente ele era uma serpente. Antigamente ele era uma serpente, por quê? Porque ele obedecia os mandamentos, então ele era sábio, serpente significa sabedoria. A partir do momento que ele abandonou os mandamentos e pisou nos mandamentos de Cristo, ele se tornou um dragão, porque ele perdeu o direito à vida eterna. Hoje ele usa o conhecimento que tem para enganar o povo. Portanto, irmão, vigiai e orai. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus, ele é os 9 mandamentos. Entendeu? Bom dia, paz do Senhor.